Olá, meu nome é Regiane Rocha, sou facilitadora da oficina Yoga Shakti, oferecida pela Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Nós estamos fazendo esta aula que é componente do módulo Durga. Então, essa aula nós vamos trabalhar uma outra técnica para a gente poder ativar o poder de Durga, que é um mantra contemplativo. Como nós falamos na aula anterior, a técnica de mantras, ela vai ajudar para que a gente possa receber o benefício do mantra que nós estamos trabalhando. Na aula anterior, a gente falou sobre o mantra ritualístico. Então, é uma frase curta que você vai repetir durante uma quantidade de vezes que você determinou, 27, 54 ou 108. Nesse caso que nós vamos trabalhar hoje, o mantra contemplativo, ele já é voltado para a meditação contemplativa. No entanto, para fazer a meditação contemplativa, que é o 7º passo do Ashtanga Yoga de Patanjali, que aí para falar de Patanjali a gente precisa de uma outra aula, mas que eu expliquei um pouquinho na aula anterior quando eu falei dos mantras, a gente vai ter essa técnica para meditação. A meditação, como no Ashtanga Yoga de Patanjali, ela é o passo 7, a gente tem 7 passos anteriores para que a gente possa chegar ali. Então, isso significa que quando a gente chega na meditação ritualística, aliás, na meditação contemplativa, a gente já vai estar apto e no controle, pelo menos já com uma familiaridade profunda, de como a gente coloca o nosso corpo e a nossa mente em imobilidade, ou seja, sem movimentos corporais. Então a gente vai sentar em postura meditativa, que geralmente é a postura de lótus, ou a postura de Sukhasana, que é a postura fácil, né? Ou Padmasana, que é a postura de lótus, ou então Sukhasana, que é a postura fácil, só com as pernas cruzadas, mãos descansando nas pernas, e a gente vai fechar os olhos e ali a gente vai fazer o nosso processo de meditação contemplativa. Mas para qualquer pessoa que já tentou fazer meditação, ela certamente percebeu que existe um incômodo corporal se esse corpo não está preparado, se você não fez um preparo anterior, e um preparo não é tipo pensar, tomar um banho e se organizar. A gente está falando da estrutura corporal. O corpo precisa estar apto a ficar sentado por um grande período de tempo, sem dormência nas pernas, incômodo na coluna, peso no estômago, dor em qualquer parte do corpo, aquela fala interna que fica ali o tempo inteiro, aquele diálogo, coceira no rosto, enfim. Qualquer coisa que te atrapalhe fisicamente precisa já estar em acomodação. Então, quando você falar, eu vou meditar, você vai sentar e conseguir manter o seu corpo imóvel. E aí não é só o corpo, é o corpo e a mente. A mente fica imóvel? Não necessariamente, porque muita gente fala assim, você tem que ficar com a mente vazia. Não há possibilidade da gente ficar com a mente vazia de fato. Nós já temos vários estudos que comprovam que a gente tem uma quantidade absurda de pensamentos diários repetitivos. E isso é o trabalho da mente, é a oscilação das ondas neurais. Agora, se as ondas neurais estão lá e você está conversando com ela, do tipo, vem um pensamento na sua cabeça, você responde como se aquele pensamento fosse uma pergunta para você, aí obviamente você vai ter que quebrar essa conectividade. Como por exemplo, quando você está numa aulinha, sei lá, quando a gente estava na aula na escola e a gente era mais jovem, e a gente estava na aula e aí a professora falava, eu quero todo mundo em silêncio, e aí você olhava para frente todo disciplinado e um coleguinha do lado ficava, ei, ou então colegas que pediam para você cola na prova, né? Que você estava fazendo ali todo concentrado e de repente a pessoa batia no seu ombro ou chamava a sua atenção e falava, ei, me dá a resposta disso, daquilo outro. O que você precisa fazer? Você precisa concentrar no que você está fazendo e ignorar o que ele está dizendo. Então é mais ou menos esse processo que a gente faz com a mente. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa disciplinar a nossa mente, para a gente dissociar dos movimentos neurológicos, dos movimentos neurais e da nossa consciência, que vai observar esses movimentos neurológicos, mas não vai precisar se conectar com eles ou responder ou
dialogar com esses pensamentos. Então, esse é o grande esforço para o meditador. E no nosso caso, a gente vai estar trabalhando a meditação contemplativa, mas o que nós vamos estar contemplando, na verdade, é a história do surgimento de Durga na nossa música, no nosso mantra devocional, que é o Aigiri Nandini, que é das formas que chama, ou Mahashishura Mardini Stotram, que é o nome original dessa música. A gente chama de música aqui, mas na verdade é um canto devocional, né? E vai explicar toda aquela Purana que nós tivemos na primeira aula de Durga, contando a história dela, os demônios que ela destruiu, como foi que ela venceu o Mahiyasura, como é que foi todo esse processo. Então, o sânscrito tem um poder muito grande na força da palavra, porque é uma língua considerada sagrada, não só pelos indianos. A gente já tem estudos, como a gente, eu, por exemplo, fiz bastante estudo em sânscrito, não sou profundamente conhecedora, porque o sânscrito é muito vasto, mas o tempo que eu estudei foi suficiente para perceber que o mantra, que o sânscrito tem um poder muito grande, e não é o sânscrito na sua forma mais natural, eu diria. Por quê? Porque a gente vai ter, por exemplo, na Índia, a gente fala de sânscrito, mas a língua falada mais comum na Índia é o hindi. E o que a gente vai trabalhar, que a gente vai chamar de sânscrito nos estudos de yoga, no qual a gente estuda os textos sagrados, é um sânscrito que a gente chama de Devanagari ou Devanagari, depende de como você vai ouvir, porque a pronúncia pode mudar. Mas o Devanagari, ele é o sânscrito que vai ser estudado nas escrituras. E esse sânscrito, ele tem uma capacidade de mudar a vibração das nossas células. É uma profundidade muito grande. Então, por que vai ser contemplativo esse mantra? Porque eu vou estar entrando com a energia devocional de Durga. Então, eu vou estar trabalhando toda essa força de vontade que ela trouxe. E como que eu vou fazer o processo contemplativo? Agora eu vou te explicar como é que você vai fazer essa atividade. Vamos lá? Então, para a gente poder fazer a nossa atividade, a gente vai fazer todo um ritual. O que isso quer dizer? Como eu falei, para a gente poder ficar um tempo ouvindo, a gente vai precisar de preparo. Eu vou deixar na descrição deste vídeo 2 links para que você possa ouvir o canto devocional. O primeiro link vai ser bem curtinho, 2 minutos e meio, e pode ser a sua dosagem nesse momento. Você pode fazer isso sentado, em postura meditativa, mas se for difícil para você, mesmo assim, os 2 minutos, eu te convido a fazer a prática lá do começo, do outro módulo, que a gente tem todas as posturas, desde a montanha, a gente já tem um ciclo lá, a gente tem um vinyasa com a postura da montanha, com a postura do guerreiro, 1, 2 e 3, e Virabhadrasana. Então, a gente tem já esse conjunto. Se você for trabalhando isso, vai ajudar a alongar a sua musculatura, vai facilitar que você consiga ficar mais tempo paradinho. Então, se você não fez ainda, dá uma olhada no nosso playlist que você vai encontrar essas aulas das práticas. A gente também vai ter as práticas para Durga, mas nesse momento a gente está trazendo o passo a passo. Mas você já tem disponível essas outras práticas. Então, a prática física para você poder ficar sentadinho. Se você tiver muita dificuldade nesse momento, você pode fazer tanto apoiado, né? Pode apoiar as costas, pode fazer de uma maneira mais tranquila, ou pode fazer deitada também, não tem problema. Você pode fazer deitadinha desde que você mantenha a sua concentração. Porque qual que é o problema de fazer as coisas deitado? O corpo, se a gente fica deitado muito tempo, o corpo pode compreender isso como um convite para dormir. E aí o que acontece? A gente acaba perdendo, de qualquer maneira, a nossa concentração. Então, primeira coisa, encontrar uma forma confortável de você poder viver essa experiência da contemplação. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, encontrou a maneira, já está lá deitadinho ou sentadinho de maneira confortável, você vai colocar o mantra para você poder ouvir, né? A gente chama de mantra, mas na verdade é uma devoção. Por que é mantra, né? Porque a função do mantra é dar uma ordem. Então, a gente chama de mantra.
mas é um kirtan devocional. Bom, aí você vai estar lá sentadinho, ligou a musiquinha para você poder ouvir, vai estar lá concentrado. Qual que é a sua atitude interna diante desse exercício? A sua atitude interna vai ser trabalhar a força masculina e a força feminina, que a gente trabalhou lá atrás em Shiva Shakti, quando a gente falou de Sati Parvati. Então, o que isso significa na prática? Eu vou colocar a minha mente, os meus ouvidos, concentrados na música, recebendo aquela informação. E eu vou relaxar toda a musculatura do meu corpo, ombros, braços, inclusive o meu cérebro. Eu vou deixar ativo só os meus ouvidos. E a partir daí, eu vou começar a receber a sensação. O que essa música provoca em mim. Só que quando eu perceber que está mudando, eu não vou parar de ouvir. Por exemplo, eu estou ouvindo, aí eu começo a perceber que vai dando uma animação ou que vai dando uma força dentro de mim. Aí eu me assusto, paro. Nossa, mas o que será isso? O que será que eu estou sentindo? Por que será que é assim? Não, a mente já perdeu ali a linha, né? Não. A gente vai sentir isso até o final. Se 2 minutos for ok para você, beleza. Vai fazendo esse exercício até aumentar a sua resistência. Vou deixar um outro link que é mais longo. Esse outro link deve ter em torno de 11 a 15 minutos, se eu não me engano. Mas, o que acontece? Ele vai te permitir aprofundar um pouco mais o mergulho, tá? Depois você vai ficar com aquilo ali. Por quê? Ele não só pode te promover emoções, ou seja, trazer coisas à tona, evocar emoções em momentos onde você se sentiu fragilizado e agora você pode ressignificar, não fora, não indo atrás da pessoa para tirar satisfação e coisa do tipo, não é isso que a gente está dizendo. É dentro de você, você vai ressignificar essa sua relação com você mesmo, ok? E do outro lado, a gente vai estar tratando essa situação de como que a gente vai estar lidando com essa recepção das informações. Então, você pode estar fortalecendo o seu ser lá no profundo das suas células. E aí, você vai ter a possibilidade de ir trabalhando. Então, concentração da mente e relaxamento muscular. Comece pelo mais curtinho para você começar a testar a sua resistência e depois você vai aumentando. Teve dificuldade física, quer fazer sentado? Vai fazendo a prática que já está disponível no nosso playlist para você poder ir ganhando esses recursos. Tenho certeza de que se você seguir vai ser maravilhoso, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aula e até o nosso próximo encontro.